Em um cruzeiro fluvial, o passageiro vai ter a chance de visitar diversos países da Europa em uma só viagem e com muito conforto e agilidade. No verão, o Emerald Star passa por 4 países diferentes, podendo subir ou descer o rio Danúbio. A primeira noite vai ser com o navio parado na cidade, dando a oportunidade para explorar bastante a capital húngara. E uma curiosidade, para saber em qual país você está navegando, basta reparar em uma bandeira localizada na popa do navio. Eles vão sempre mudar a bandeira. Estamos na Alemanha, o nosso 4º destino, ali começou com a bandeira da Hungria. Chamado de Delícias do Danúbio, esse cruzeiro conta com 7 noites a bordo do Emerald Star, em um total de 8 paradas em 4 países diferentes. A segunda parada de um cruzeiro fluvial subindo o rio Danúbio é na Eslováquia. O jovem país se tornou independente em 1993, mas a história da capital, Bratislava, tem mais de 1.100 anos. O Emerald Star vai parar bem pertinho do centro histórico da cidade, oferecendo a chance de curtir as principais atrações com uma visita guiada, incluindo as curiosas estátuas que existem por lá. O Observador, essa é a estátua mais famosa aqui de Bratislava e ela foi atropelada por alguns carros, então recentemente ganhou uma placa. Homem ao trabalho. É a única estátua do mundo que está dentro de um bueiro, chamando a atenção de todos que passam por ali. Localizada às margens do rio Danúbio, Viena é uma das capitais mais interessantes da Europa e um dos pontos de parada mais tradicionais de um cruzeiro fluvial. Chance para explorar um dia inteirinho na capital da Áustria. A bordo do Emerald Star, o passageiro vai encontrar algumas excursões especiais e incluídas no preço do cruzeiro. Uma das vantagens que você vai encontrar de fazer uma excursão com o seu próprio barco é que você vai entrar, por exemplo, aqui no Museu de Belas Artes de Viena, sozinho, só com o seu grupo, meia hora antes do público em geral. Para poder aproveitar ao máximo as atrações da cidade austríaca, o navio vai chegar bem cedo e ficar até o final da noite em Viena. Ao fazer um cruzeiro fluvial pelo Danúbio, vai ser difícil desgrudar os olhos das margens do rio. Entre a Hungria e a Alemanha, o navio vai passar por diversas construções incríveis, como a Abadia de Gotwick. Esse mosteiro beneditino foi fundado no século XI e passou por diversos acontecimentos históricos, se tornando um interessante passeio oferecido pelo navio. A guia vai te levar por um tour completo por algumas das instalações da abadia. Atualmente, cerca de 30 monges mantêm esse lugar, sendo que metade deles vive todo dia por aqui. Você, eu, pessoas comuns, também podem alugar um quarto e sentir um momento de paz. Os quartos são simples, mas ao mesmo tempo bastante aconchegantes. Além de visitar grandes cidades europeias, um cruzeiro fluvial pelo Danúbio vai passar por pequenas joias menos conhecidas, como Dürstein, que tem uma população fixa de menos de 1.000 habitantes, mas que recebe a visita de centenas de turistas diariamente. Esta cidadezinha fica na Baixa Áustria, tem menos de 1.000 habitantes e é conhecida também por estar sob as ruínas de um castelo onde Ricardo Coração de Leão esteve preso. O rei da Inglaterra esteve por aqui no século XII e hoje em dia são as ruas charmosas de Dürstein que atraem a atenção de visitantes do mundo inteiro. Navios como o Emerald Star vão parar neste lugar por algumas horas. Tempo suficiente para os passageiros se encantarem por mais um destino austríaco incrível. O principal destaque de um cruzeiro fluvial vai estar fora do navio. A bordo do Emerald Star, os passageiros vão contar com excursões incluídas ao longo de todo o roteiro pelo rio Danúbio na Europa, e algumas delas são bastante exclusivas. Durante o cruzeiro você vai ter a oportunidade de fazer um tour especial oferecido para quem estiver com a Emerald, que é nesse carrinho aqui, o Skoda Favorite, o carro típico aqui da Eslováquia. O passeio vai seguir por alguns lugares interessantes de Bratislava, como o Memorial Slav, em homenagem aos soldados mortos na Segunda Guerra Mundial. O tour vai contar ainda com uma guia e oferecer a chance de provar algumas iguarias locais.
Com cerca de 100 quilômetros de comprimento, a Floresta Bavária abrange a maior área de mata protegida da Europa Central. O Emerald Star oferece a chance de os passageiros visitarem uma parte do Parque Nacional da Floresta da Baviera. Chegamos agora a uma estrutura chamada de colmeia e a gente vai subindo em espiral para poder observar toda essa região de uma maneira ainda mais especial. Essa enorme estrutura vai oferecer um passeio interessante e vistas de diferentes alturas e ângulos da densa floresta alemã. O passeio termina em um ateliê para observar a arte dos sopradores de vidro. Mais uma excursão imperdível oferecida a bordo de uma embarcação que navega pelo Rio Danúbio na Europa. Observar lindas paisagens enquanto navega pelas águas calmas do Rio Danúbio é um dos pontos altos de um cruzeiro fluvial a bordo do Emerald Star. Esse tipo de viagem oferece uma navegação absolutamente tranquila e sem balanços, sem contar as diversas oportunidades para ter experiências únicas. Durante vários momentos do nosso cruzeiro, nós passamos por lugares como esse aqui, uma eclusa. E muita gente veio aqui para o lado de fora do navio para observar a manobra do capitão. Entre a Hungria e a Alemanha, durante uma semana, o navio vai passar por 12 eclusas. Chance para apreciar todo o trabalho da tripulação nesta interessante obra de engenharia. Um cruzeiro fluvial pela Europa normalmente segue o mesmo roteiro: paradas em cidades incríveis de dia e navegação de noite. Mas em alguns destinos, o Emerald Star vai esticar a permanência até tarde da noite. Que tal aproveitar para curtir um tradicional concerto em Viena, na Áustria? Os passageiros do navio podem comprar um show especial que acontece dentro de um palácio. No dia 7 de maio de 1824, a Nona Sinfonia de Beethoven foi tocada pela primeira vez exatamente aqui nesse teatro. E esse concerto é uma homenagem a essa data histórica. Esse espetáculo de cerca de 1 hora mistura orquestra, ópera, bom humor em meio a músicas clássicas que todo mundo conhece. O cruzeiro de uma semana pelo Rio Danúbio a bordo do Emerald Star vai terminar em uma simpática cidade da Alemanha. Regensburg é a 4ª maior cidade da Baviera, um lugar mais do que agradável para curtir os últimos 2 dias da viagem. O centro medieval é bastante charmoso, considerado patrimônio histórico mundial pela Unesco. Uma das principais atrações aqui da cidade é aquela ponte de pedra, construída no ano de 1140, que tem mais de 300 metros de comprimento e passa sobre o Rio Danúbio. A ponte é uma das maiores obras da engenharia do século XII e atualmente recebe a visita de centenas de turistas todos os dias nesta aconchegante cidade.